vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de Cultura Corporal Esportiva, onde nós falaremos um pouquinho mais sobre o vôlei de praia, tá certo? E esse é um vídeo um pouquinho especial, assim como é o vídeo da Educação Física também, porque é um vídeo de fechamento, tá certo? Um vídeo onde nós encerramos o nosso assunto do vôlei de praia. Que pena, né? Porque foi um assunto muito legal, um assunto que surgiram muitos outros temas, surgiram muitas coisas, o pessoal se interessou muito pelas imagens que eu trouxe, pelas coisas, muitos questionamentos, muitas coisas que nós conversamos bastante aí sobre o vôlei de praia, né? Desde os fundamentos, desde as regras, até patrocínio, questão das roupas, do espaço, enfim, tudo isso que nós falamos aí durante muitas aulas e que foi muito bacana, que fez a gente pensar um pouquinho mais e conhecer muito mais sobre a prática do vôlei de praia, tá bom? E então, lembro vocês de entrarem lá no Conexão Digital, verem as atividades que nós temos em Cultura Corporal Esportiva, tá bom? Como essa é uma semana de fechamento, eu não vou passar atividade de Cultura Corporal Esportiva, assim como eu fiz em Educação Física, tá? Essa seria uma semana de atividade, mas eu não vou passar. Por quê, professor? Sinal que eu não preciso fazer mais nada aqui no Conexão Digital? Só não precisa fazer mais nada aquelas pessoas que entregaram todas as atividades, viram todas as videoaulas, tá? Aqueles ou aquelas que não fizeram, então aproveitem essa semana para terminar, para fazer, para fechar tudo certinho, para que a gente consiga compor aí o fechamento de todo mundo para o final da nossa etapa, tá certo? E aí, como esse é um vídeo um pouquinho mais rápido, um vídeo de fechamento, eu queria trazer algumas coisas, na verdade duas, né, que foram faladas durante as nossas conversas e que eu achei muito bacana e que eu queria que todo mundo visse um pouco isso, né, porque alguns assuntos surgem em algumas conversas e aí as outras pessoas não ficam muitas vezes sabendo disso, tá? Apesar do meu esforço de tentar trazer para todo mundo aqui na videoaula, algumas coisas acabam passando. Então eu queria trazer isso que surgiu em uma das aulas, eu queria trazer aqui para a videoaula duas coisas que a gente pode se aprofundar e entender um pouquinho melhor, tá? A primeira questão é a da anteninha na rede, tá? Uma das salas comentou sobre a anteninha e eu queria trazer para todo mundo. Professor, mas que anteninha é essa que você está falando? Produção, por favor, coloca aí uma imagem da anteninha na rede. Conseguiram ver aí a anteninha? Ela fica sempre nessa posição, tá? Um pouco acima da rede, tá bom? E ela pode indicar algumas coisas, como eu havia comentado quando me perguntaram sobre a anteninha, tá? Ela pode indicar, por exemplo, que alguém bateu na rede, que aconteceu alguma coisa com a rede, tá? Mesmo que os juízes, né, ou a juíza não tenha visto aquilo que aconteceu, mas se essa anteninha se mexer por alguma coisa que aconteceu, né, se ela balançar, até por isso ela tem cores muito diferentes das cores que estão na quadra ou no campo, tá? O juiz pode entender, ou a juíza pode entender que alguma coisa aconteceu ali e prestar uma atenção maior. Por outro lado, essas anteninhas também têm uma função muito interessante, que é a de delimitar por onde a bola pode passar, tá? Então vejam só, uma pessoa ela pode pegar a bola e fazer um ataque pelo lado ali, né? Depois do mastro que segura a rede, ela pode fazer por aqui, né? E por trás ali do campo, fazer um ataque por ali? Não. Por quê? Justamente porque tem essa anteninha para identificar por onde a bola tem que passar, né? E uma pergunta que me fizeram foi o seguinte: professor, se a bola bater nessa anteninha e cair no chão adversário, o que acontece? Acontece que é ponto do outro time. Por quê? Porque entende-se que a bola batendo nessa antena, ela já desviou do caminho que ela deveria fazer, tá? Que é por dentro das antenas. Então isso é muito bacana da gente entender e da gente ver como cada coisinha, cada detalhe tem ali a sua função, tem ali as suas possibilidades, né? Ela pode indicar muitas coisas, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria trazer para esse vídeo de fechamento é da anteninha na rede. Muito bacana, um olhar muito observador de vocês aí para as imagens que a gente traz, tá certo? Outra coisa que chamou muita atenção foi a questão das vestimentas.
E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso, fui me ater um pouquinho mais na questão da vestimenta, e aí tem dois pontos que eu achei muito legal de trazer aqui para vocês, tá? Primeiro, é a questão daquela... eu levei uma imagem para vocês de jogadores com uma espécie de manga comprida, tá? Quando estavam jogando. E aí o que eu comentei com vocês? Que era por causa do calor, que era por causa do sol, né? Para não queimar, os jogadores estão jogando, ficam muito tempo expostos ao sol, tá bom? E aí, isso é verdadeiro, isso acontece, mas uma coisa eu não havia comentado, que é a possibilidade de usar essa vestimenta quando se está frio, tá bom? Então existe o uniforme do vôlei de praia, né, que para os homens é a regata e os shorts, e para as mulheres é esse aqui que nós já vamos falar daqui a pouquinho, mas há a possibilidade de usar esse tipo de vestimenta por baixo se também tiver muito frio, tá certo? Então a vestimenta ela pode ser utilizada nesses dois contextos. Então, de muito sol, muito calor, onde os jogadores podem sair ou as jogadoras podem sair muito queimados, e também quando está muito frio, quando está ventando, né? Afinal, o vôlei de praia é um jogo que acontece num lugar aberto. Então, se tiver muito frio, também há a possibilidade de utilizar esse tipo de roupa, tá certo? Olha só que bacana, hein? Uma coisa que a gente não tinha conversado e que surgiu e que eu fui pesquisar a partir da fala de vocês, tá? Outra coisa interessante é o uniforme das mulheres. Algumas pessoas notaram que os uniformes das mulheres eram diferentes dos uniformes masculinos. Muito bacana, muito legal, porque realmente é. Por quê? O uniforme masculino ele é composto de camisa regata e shorts. E o uniforme feminino é aquilo que nós podemos chamar de sunkini, que é um pouquinho diferente do biquíni, tá bom? Mas que é como se fosse ali um meio termo entre um shorts e um biquíni, tá? Que cobre um pouquinho mais do corpo, vamos dizer assim. A parte de baixo é um pouquinho mais parecida com um shorts, né? É um biquíni um pouquinho maior, e a parte de cima é um pouquinho menor do que um top e um pouco maior do que um biquíni, tá? Então, produção, põe uma imagem de um sunkini aí sendo usado por uma jogadora do vôlei de praia. Viram aí a diferença? É muito interessante saber sobre isso, tá? Então, saber que também tem um nome específico para esse uniforme, para esse material, tá bom? E aí a questão das outras vestimentas, né? Como o tênis que não é utilizado, o boné, o óculos escuro, tudo isso nós conversamos durante as nossas videoaulas, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado e que tenham conhecido um pouquinho mais da prática do vôlei de praia, assim como eu conheci também muitas coisas eu não sabia, fui atrás, fui pesquisar e estou trazendo aqui com vocês. Nós vamos aprendendo junto, nós vamos trocando juntos, tá bom? Então, pessoal, aquele abraço, não deixem de entrar lá no Conexão Digital para fazer as atividades e nós nos vemos na próxima aula. Valeu? Aquele abraço, até mais!